TC 13.478/2015, relatório de acompanhamento, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco do Parnaíba, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, Fundação Nacional de Saúde, Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades. A proposta é determinar a Fundação Nacional de Saúde, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Integração Nacional e à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco do Parnaíba, que remetam a este tribunal plano de ação para solucionar os problemas relacionados ao ritmo da execução das obras e às movimentações atípicas nas contas específicas dos convênios descritos, respectivamente nos achados tais do relatório, indicando o nome dos responsáveis por essas medidas. Além disso, expresso outras recomendações para mitigar os problemas detectados. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o ministro Vital do Rego para discutir a matéria. Presidente, eu só queria, na discussão dessa matéria, tecer elogios à conduta do relator, que traz um assunto que precisa ser esclarecido definitivamente. Hoje nós estávamos, durante a sessão, falando a respeito da Transnordestina. E esta obra aqui, que são obras secundárias à transposição das águas do São Francisco pela região Nordeste. E as constatações que o ministro Bruno traz no seu relatório, que somou 246 transferências voluntárias, são vexatórias. E é importante que o acordo tenha essa lucidez e transparência para ver se, ao cabo dessa obra, também tenhamos as cidades que serão abastecidas com as condições sanitárias possíveis. Por isso, parabenizo Vossa Excelência. Obrigado. Ministro Bruno Dantas, Vossa Excelência está, então, relatando agora o 13.478/2015. Isso, esse foi o 13.478/2015, foi o que eu acabei de relatar. A presidência mantém a matéria em discussão. Não poderia deixar de cumprimentar o eminente ministro Bruno Dantas pela eficiência com que conduziu a consolidação, como já disse aqui e ressaltou muito bem o ministro Vital do Rego, de fiscalização orientada, destinada, portanto, ao acompanhamento das obras nos municípios da região semiárida de vários estados do nosso sofrido Nordeste. O escopo da fiscalização, lembro, adequadamente composto pela avaliação parcial das políticas e recursos hídricos no semiárido, pela avaliação da efetividade das obras concluídas e pelo diagnóstico e avaliação do andamento das obras que receberam recursos do Orçamento Geral da União, acabou por trazer achados que só reforçam o que aqui estamos sempre apregoando em vários trabalhos conduzidos nesta casa, mas principalmente em relação àquilo que tem sido debatido no Congresso Nacional. Nessa auditoria foram identificados diversos problemas relacionados às obras hídricas, nas várias fases do seu processo, que de fato configura um cenário preocupante e que deve receber a atenção dos responsáveis. Destaco, entretanto, dos achados relevantes das fiscalizações, a ausência da sempre esperada ampliação do processo de integração dos atores sociais e governamentais com o fortalecimento dos comitês de bacias, o que é de fundamental importância para aumentar a eficácia de qualquer ação governamental na região. Esses referidos comitês, apesar de todas as situações que foram apontadas nessa consolidação, inclusive a sua inexistência em algumas bacias, normativamente, considero que é o ente que reúne todos os segmentos de usuários das águas, conhecedores dos problemas em nível local e com potencial de ser efetivamente o articulador, integrador dos vários órgãos de governo atuantes na área e também como mediador dos conflitos de interesses locais. Lembro que são os verdadeiros parlamentos da água e que qualquer recurso ou qualquer política pública poderia ser administrada muitas vezes sem os usuários diretos desta política ou daquela política, mas nesse caso a água é um recurso que só pode ser administrado com os interesses locais sendo sempre considerados. Então, ressalto que a realidade dos diferentes comitês é bastante diversificada, não sendo fácil fazer um diagnóstico geral. Apesar disso, mais uma vez, defendo que sem a presença desse ator relevante, existe um grande risco de as decisões em relação a qualquer política para o setor refletir mais as visões dos órgãos de governo, dos grandes usuários, que normalmente têm maior conhecimento técnico acerca das questões ligadas à gestão dos recursos hídricos do que dos usuários locais.
Quero, de fato, estender aqui as minhas homenagens ao ministro Bruno Dantas pela capacidade de ter estabelecido determinações e recomendações para a implementação de medidas que venham corrigir as falhas identificadas e que aprimorem a gestão das obras destinadas à oferta de água, sejam implementadas pelos órgãos para os quais foram destinadas, principalmente aquelas que dizem respeito à necessidade de atualização e revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que só pode ser implementado exatamente com o Planejamento Nacional dos Recursos Hídricos. Esse aperfeiçoamento seria de grande importância para uma política nacional com esse imprescindível recurso natural, principalmente no caso do semiárido nordestino. Quero dizer que esse é o grande desafio que se impõe e cumprimento Sua Excelência porque nos leva a todos a pensar que precisamos investir mais na formação dos comitês de bacias e nas agências de bacias. Agradeço ao ministro Bruno Dantas e cumprimento Sua Excelência por um trabalho de tão grande interesse que traz ao conhecimento desse plenário. A matéria está em votação, é decisão do plenário.